Olá, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês gostam de fotografia. E eu tenho certeza também que vocês vão gostar muito do papo hoje, porque eu vou conversar com um cara que é muito foda no que faz. O nome dele é Tássio Alves. Tássio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe da correria que tá aí e, cara, ter vindo aqui pra gente é uma honra muito grande. Seja bem-vindo. Opa, massa demais. Para mim é um prazer, né, estar aqui conversando, trocando um pouquinho de ideia sobre fotografia, sobre outras coisas, né? De fato, um bate-papo. Valeu. Tá nervoso, meu amigo? Um pouco, né? A pessoa que não é acostumada a estar do lado de cá das câmeras acaba ficando... Cara, eu sei que você enfrenta situações muito mais complexas na sala de aula com os alunos aí, que botam o professor no paredão. Sempre, né? Aqui o papo vai ser muito descontraído, muito light. É como se a gente estivesse numa mesa, né, de casa, tomando uma cervejinha. Café, né? É, e a gente já faz isso normalmente. Massa. Então pode ficar tranquilo que eu não vou botar você no paredão, não. Simbora. Tássio, a gente faz a mesma pergunta para todo mundo que senta aqui, cara, que é uma pergunta de protocolo já. A gente tá tentando não, né? A gente tá ajudando a escrever a história da fotografia brasileira. Você é um personagem que está construindo uma história importante, principalmente, né, no que diz respeito à formação profissional do fotógrafo. E eu acho que vale muito a pena escrever nesse momento agora de forma muito legível como foi que você começou na fotografia. E com certeza quem está assistindo a gente vai se identificar, porque é uma história que parece que é uma história recorrente, né? Muitos fotógrafos começam como tu começou, então conta aí pra galera como é que foi esse início. Pois é, é uma coisa que a gente sempre fala até em sala de aula, né? Acho que muitas pessoas que iniciam na fotografia muitas vezes não se formaram em fotografia ou em publicidade, né, ou em jornalismo, que eram os cursos, né, eu diria assim, os primeiros cursos que tinham, né, fotografia, de comunicação, né? Que tinha fotografia, né? E eu também, né? Eu me formei primeiro em História, na Unicap, inclusive, e depois eu fiz uma especialização em História do Nordeste. Então, quer dizer, minha área era uma área, né, não no campo fotográfico propriamente dito, mas o meu pai sempre gostou muito de fotografia. Isso eu sempre digo, uma diversão que a gente tinha em casa era abrir caixa de sapato, né? Com foto. Para ver foto, para ver negativo, né? Monóculo, meu pai tinha ainda, né, muito monóculo. E isso era uma prática legal. Meu pai, acho que deixou essa semente, né? E também a gente sempre teve câmeras fotográficas, então eu nunca fotografei profissionalmente no analógico, mas eu vivenciei o analógico, né? Fotografando com filme, né? Aqui na Conde da Boa Vista, eu ainda vivenciei isso, muitas lojas de fotografia vendendo filme, revelando filme, então... Teu pai gostava muito de fotografia, mas ele era fotógrafo? Não. Teu pai era historiador também, é isso? Por coincidência, né? A formação dele, ele era professor de história, inclusive, pesquisador. E ele adorava foto, então eu digo que isso meio que ficou guardado, uma semente de fato. E mais para frente, eu gostava muito de fotografar no meio dos cursos que eu fazia, né? Vamos dizer assim, especialização ou até na graduação. Eu sempre tinha uma câmera analógica mesmo e sempre levava para fotografar. Eu meio que era o fotógrafo do curso, vamos dizer assim, né? Ah, cara, mas vê que interessante. A tua formação na graduação foi uma formação em História. Licenciatura. Licenciatura em História. Então tu já se formou professor. Isso. E necessariamente fotografia é um meio de se contar história. Sim, com certeza. Então, inevitavelmente você enriquece a narrativa, né, de qualquer história que você vai contar a partir de uma fotografia mais treinada, de um olhar mais calibrado, como é o teu, por exemplo. E é interessante, Diego, porque quando eu meio que sair da história, né, vamos dizer assim, eu meio que desiludi um pouco com sala de aula. Vê que coisa interessante, né? Sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu me deparei com a sala de aula, eu não me senti tão, sei lá, acolhido e acabei não indo para isso. Então eu fui fazer outras coisas. Que sala de aula era essa? No caso, era no ensino médio, né? Pensar no ensino médio como professor de história. Eu não
vamos dizer assim, Não gostou muito não da gostei experiência. tanto da experiência, né, nos estágios, etc. Então eu acabei não dando continuidade. E aí a fotografia vem surgindo nesse processo. Enquanto eu estava na especialização, como eu gostava muito de fotografar, eu lembro de ter comprado uma câmera melhor. Não me lembro agora, acho que foi uma T1i. T1i, cara. Para a época, né? Eu acho que foi a segunda digital da Canon, né? Se eu não estiver enganado, a primeira foi a 450, a Rebel, né? E eu acho que a segunda T1i, se eu não estiver enganado. E eu comprei essa câmera, obviamente não sabia operar manualmente ela, né? E aí eu tinha um colega, um amigo, que era Sérgio Figueiredo, fotógrafo. E aí eu colei em Serginho me ajuda, tal. O Serginho foi me dando as dicas, sem muito didática, né? Vamos dizer assim, sem muita pedagogia, mas foi me ensinando. Não tinha tanta informação em internet como a gente tem hoje, Exato, né, cara? A gente contava com a parceria e com quem tivesse disposto a ajudar a gente, né? Exatamente. Eu lembro que na época a gente só tinha, eu acho que a ESO como curso de fotografia oficial. Já aqui. tinha graduação já tinha na graduação ESO. na ESO, Na época, acho que a ESO já tinha graduação, era a única, inclusive, né? E outros dois cursos mais simples, eu diria assim. E Serginho me deu aquelas primeiras dicas e acabou que eu fui meio que entrando para a área do fotojornalismo, até porque ele era fotojornalista, né? Fazia muito evento corporativo também. E nisso eu fui aprendendo e, obviamente, isso foi ficando guardado, né? E aí, quando eu me pego, de fato, eu já estava trabalhando para ele, né? Eu já era o assistente do cara, meio que sem muito planejamento, eu já era o assistente dele e comecei a gostar e comecei a trabalhar com fotografia, né? Muitas vezes acompanhado com ele, né? Dele, e outras vezes ele já meio que, acho que sentindo uma certa confiança, já dizia, tem tal trabalho, tu pode ir só, se garanta. Eu disse, vamos, né? E aí fui, obviamente, já comecei a fazer também investimento em equipamento, em estudo, né? E aí eu fui estudar fotografia, porque até aí eu não tinha estudado fotografia, eu já Começasse estudando fotografia onde? Eu fiz acho que o primeiro curso que eu fiz foi o do Senac, né? Eu fui aluno de João José, que foi seu professor. João José é sensacional. Eu tive... Toda vez que eu escuto alguém falar de João José, eu sempre imagino um cara em formato de livro, de enciclopédia. E é ele, assim, sem dúvida. João José. Quem estudou com João José, se tiver ali aptidão, tiver interesse, vira fotógrafo bom, com certeza. O cara, ele, além de saber muito, né, de fato, ele acompanhou a evolução da questão tecnológica, né? Porque ele veio também de uma fotografia, eu diria, tradicional, né? E ele acompanhou a questão tecnológica, ele sabia muito já do 4K há 10 anos atrás, né? Quando estava se falando em 4K, o cara já estava estudando isso e dominando a tecnologia. E acho que também conta, né, que ele era fotojornalista, né? João José rezava-se a lenda que ele era consultor técnico da Globo. Sim. Eu lembro, na minha época, eu acho que quando eu estudei com ele, eu acho que ele implantou eu acho que, não sei se foi o 4K, eu não lembro qual foi o que foi que ele implantou em Fernando de Noronha pela TV Golfinho, né? Cara, eu queria muito que João José viesse aqui um dia. Se João estiver assistindo a gente, João, vem aqui, sente nessa cadeira pra gente conversar, contar essas histórias aí, que eu sei que muita gente importante da fotografia do país passou por sala de aula de João José ou trabalhou com ele, cara. O cara é realmente um forte abraço, João. Tem um legado gigante. Eu tenho muito orgulho de ter, né, bebido um pouquinho na fonte, né, de ter partilhado ali o que ele trouxe. O cara é um gigante. Sabe uma coisa que eu aprendi com o João, cara, que eu não esqueço mais, que era a gente sabe que era um cara que tinha muito conhecimento técnico, não tinha nada que você falasse, que você perguntasse que ele não soubesse responder com consistência, mas ele dizia que tudo que ele falava pra gente era sobre como fazer as coisas e não necessariamente o que fazer. Tem o que fazer, que é a inspiração, é aquilo que você constrói na cabeça de imagem, que você concebe, mas o saber como fazer é uma condição para aquilo se materializar. Exato.
Então, João, ele era muito focado assim no ensinar para o aluno como tirar a ideia da cabeça, como desenvolver, como executar as coisas, né? Exato. Ele era o cara que tinha uma parte técnica assim muito bem estruturada e ele transmitia isso para o aluno como uma condição para você executar qualquer coisa. Se você sabe fazer, Exato. você consegue executar qualquer coisa que tenha se construído na sua cabeça. E diga-se de passagem, com qualquer equipamento, inclusive, né? Com qualquer equipamento. Não tem aquela coisa de que você, para ser bom fotógrafo, tem que ter o equipamento X. Não, você tem que ter a técnica, você tem que entender o que você está fazendo e você vai desenvolver, seja como for, né? Saber como e saber o que fazer são duas coisas essenciais. Exato. Se você souber o que fazer, massa, é um primeiro passo. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma foto assim. Mas se você não souber como, você não faz. Você pode até experimentar, errar e tal, aí você chega, mas demora mais. Se você tiver técnica, e não que a técnica seja a protagonista no processo, mas a técnica é um caminho para você materializar o que está na cabeça. Ele tinha isso. E eu acho que eu guardei muito isso também, Diego. Até nas experiências de sala de aula eu tento, né, hoje como professor, para mim, inclusive, é uma responsabilidade muito grande, de compromisso, inclusive, né, de estar em sala de aula e transmitir para o aluno, né, o pouco que eu sei, né, obviamente. E aí entra, eu acho que nesse aspecto, de você pensar o que é que eu quero fazer e o que eu preciso para chegar nisso, né? E é uma responsabilidade gigante, né? Tu também tá sempre tá nessa com as luta turmas, aí, estamos na luta, e a gente sabe que é um compromisso, né? Eu, pelo menos, como você, eu tenho certeza disso, a gente vai até o aluno entender, né? Obviamente, cada um no seu tempo, cada um na sua, né, na sua forma de compreensão, inclusive, que são, né, diversas. E a gente vai ali trilhando isso. Foi uma das coisas que eu guardei de João e trago para minha sala de aula também. Bacana. Tu comprou a T1i, começou a fotografar, foi fazer curso em João José. Foi. Senac. Já começou a pegar esses primeiros trabalhos lá do brother. Foi. E aí, como é que se desenrolou isso? E aí, eu poderia dizer que eu tive uma sorte grande também, que eu tinha uma amiga que era produtora, e aí ela já me pegou para alguns trabalhos pequenos, mas depois já me jogou num trabalho grande, para a Fundarp até. Eu acho que foi meu primeiro trabalho grande já para a Fundarp. Para quem está assistindo a gente aqui que não conhece, não sabe o que é a Fundarp, o que é a Fundarp? É a Fundação de Cultura do Estado de Pernambuco, né? É a instituição que cuida da cultura do Estado, né? Isso. E aí eu tive essa experiência que também foi muito boa, e por coincidência eu estava no meio do curso do Senac nessa época. Aí eu tive que parar o curso e voltei numa turma seguinte. Foi, né, eu diria assim, uma situação delicada até. Foi o mesmo professor ainda? Foi João? Ainda foi João. Saí e voltei numa turma seguinte, e foi ótimo, porque eu transitei em duas turmas por um lado também. Você faz um network até mais... fiz o network, conheci outras pessoas, né, volto para a sala de aula. E aí eu continuei fotografando, né? Não, eu diria que continuei estudando, certo? E aí eu acho que esse acúmulo mesmo, tanto da questão do trabalho, né, por o caminho que eu segui, e ter continuado estudando, acabou me levando para a sala de aula de volta. E ver como, né, a coisa é cíclica, né? Eu tinha não ido para a sala de aula... Ensinar história. E aí depois de um certo tempo eu acabo voltando para a sala de aula através da fotografia. Para ensinar a contar história. Para ensinar, né, a registrar, sei lá. E aí isso eu acho também né, você entender como esse negócio funciona. Né? A fotografia, eu digo que é uma via de mão dupla. Né? A gente tem que ter o objetivo, onde eu quero chegar, da forma que fotógrafo eu quero ser, sei lá. Mas entender que também a coisa vem no meu sentido. E a fotografia veio para mim também nesse sentido, né? Eu sempre digo, eu não sou um grande fotógrafo, mas eu diria que a fotografia veio para mim em sala de aula e isso me ajudou, né? Profissionalmente, e aí eu me encontro muito em sala de aula. Né? Não que eu seja um grande professor, mas me encontro muito em sala de aula. Eu brinco com aquele ditado que se diz, né? Quando você faz o que gosta, você não trabalha, né? Você tá ali tendo injeções de prazer. Eu não conheço um aluno que tenha vindo falar comigo, que tenha sido teu aluno, que diga que a aula não era boa, que o professor não era bom. Então, assim,
Pô, rapaz. Então, parabéns, porque eu acho que você está aí construindo uma carreira em educação que é uma carreira consistente também. E outra coisa, tá? Se eu percebi, aí eu acho que vale contar a história de como a gente se conheceu também, né? Sim. Eu estava ali já numa trajetória. Eu vou falar de mim rapidinho para poder passar a bola para Tássio, né? Que aí é inevitável porque Mas é quando massa, porque o caminho da gente se cruzou, né? E a exato. gente não se soltou mais. Exato. Eu estava ali já completando 10 anos de instituição lá no Senac, dando aula, e pedi para sair, e quando eu pedi para sair, disseram, beleza, vai ter um professor aí que vai te substituir, já fez banco e tal, vai vir aqui. Vai vir assistir tuas aulas aqui para pegar o ritmo. Aí era Tássio, cara. Foi, mas eu aprendi muito, inclusive, né? Porque... E veja que interessante, eu fiquei lá para substituir João quando o João se aposentou, e tu chegou lá para me substituir quando eu pedi para sair. Então... né, a rede de conexões ela deixou ali naquelas salas de aula as mesmas sementes sendo plantadas, né? Massa. Pois é, quando isso, assim, né, eu chego no Senac dessa forma, como você disse, e aprendi muito contigo, né? Até hoje, na verdade. Tu é um cara que sabe muito também tecnicamente de luz, coisa que eu sabia muito na teoria, né? Inclusive, de ter lido, etc. Mas na prática o domínio sempre não é a mesma coisa. A gente sabe disso. A gente lê e tal, mas quando vai para a prática nem sempre é redondo do jeito que a gente lê. Então, eu diria que assim, nas aulas que eu acompanhei contigo, assim, eu, né, tenho até hoje todas as anotações, viu? Todas que eu... Botar numa moldurazinha depois. Tá lá todas as anotações de várias coisas que eu sabia na teoria, mas na prática não tinha, vamos dizer, contato com... Engraçado, porque tudo aquilo que tu estava me vendo fazer na sala de aula era o que eu tinha aprendido com o João José, mas que eu tinha transformado por causa das outras literaturas que eu vinha consumindo, né? E provavelmente tu colocou ali na tua sala de aula também o que tu viu nas minhas aulas, isso, mais as coisas que tu já sabia, que tu foi estudando por fora, e eu acho que é muito disso, né, cara? A gente... somar os conhecimentos que a gente adquire sozinho mesmo no estudo da gente com as informações que a gente pega nessa troca que a gente tem quando a gente está convivendo com outros profissionais. Sim. E uma das coisas que eu sempre ressalto também é que a importância de partilhar, né, o que a gente sabe. E é isso que me leva para a sala de aula. Eu acho que não adianta, obviamente eu não sei, né, posso dizer que eu não sei praticamente de nada, mas o pouco que eu sei, para mim tem sentido se eu partilho isso, né? E é por isso que eu estou em sala de aula, velho. É uma das coisas que eu acredito mesmo. Mas o que é que tu mais gosta de fotografar hoje, cara? Eita, que pergunta. Tecnicamente você não tem mais limitações, assim. Você tem uma ferramenta muito boa, você já tem conhecimento técnico, aí você com já, sei lá, 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, não sei quanto tempo. Não, nem tanto. Aí hoje, o que é que tu faz com tudo isso? Com as boas ferramentas e com as boas informações, com os bons conhecimentos que tu acumulou. Eu comecei na fotografia, inclusive, um pouco mais tarde, né? Eu diria assim, eu estou nessa caminhada há uns 12 anos, 13 anos, eu acredito, por aí. Um pouco mais. É um pré-adolescente. Um pré-adolescente, exatamente. Estou aprendendo ainda, né? Eu diria que eu estou no caminho. Mas óbvio, eu diria também que tem um determinado tempo já que eu me dedico 100% à fotografia já, né? Tem um tempo que eu estou E qual estudando. É o tesão, assim? Qual é o assunto específico que tu gosta mais de fotografar? Né? Tu já é um cara que atua no fotojornalismo há um tempo. Então, tu falar assim já... Já é fotojornalismo. O que eu acho que uma das coisas que me move, assim, que eu gosto é fotografar rua, inclusive, né? Acho que minha fotografia... hoje está muito voltada à fotografia de rua, né? Eu venho fotografando protestos já, sei lá, desde 2014, né? Assim, a intensificação dos protestos se deu ali em 2016, né? Meados de 2016, no impeachment de Dilma, e de lá para cá eu venho fotografando isso, independente de estar pautado ou não, de alguém ter me contratado ou não, e sempre que eu posso, que eu tenho agenda, é o que me move e eu vou... E tenho feito esse acúmulo, né? Engraçado, registrando essas ruas. Você fala que superficialmente o fotógrafo gosta de fotografar protesto. Mas aí se você for aprofundar um pouquinho mais nessa questão, você acaba entendendo que o que tu mais fotografa, o que tu mais gosta de fotografar são as manifestações populares sim. reivindicando direitos para si.
Que é um negócio que, porra, cara, eu não sei de onde tu veio, não sei a tua classe social, mas eu sei que tu é um cara que tem o foco, que tem o olhar para questões sociais. Ou não? Sim, com certeza. Eu vim de Gravatá, velho. Eu diria que eu fui até um retirante, talvez, né? Porque meus pais, quando vieram de Gravatá para Recife, vieram para trabalhar, né? Em busca de uma vida melhor. Então, eu vim de Gravatá para morar em Recife, acho que como muitas pessoas vêm para ter uma educação melhor, porque, sei lá, 40 anos atrás, né? Eu sou de 80. É um boyzinho ainda. A gente veio para cá, então, meus pais sempre foram trabalhadores, né? Então, isso, acho que, de fato, quando você diz assim, das questões sociais, é porque minha educação foi essa, né? De entender, inclusive, o outro, de ter sensibilidade, de ter empatia com o outro, né? Independente, inclusive, da nossa posição e do nosso privilégio, da nossa bolha, né? Obviamente, a gente vive dentro dessa bolha, a gente tem alguns privilégios, né? Que a grande maioria não tem, e aí entender disso e ter consciência disso, acho que é importante. Ser fotógrafo já é uma condição de privilégio muito grande, né? Porque Exato. Você tem uma atividade que é uma atividade cara, Sim. Não é uma atividade barata, e infelizmente, se você quiser ser fotógrafo, você necessita de um capital inicial para comprar ferramenta, alugar ferramenta, estudar. Exato. Então, infelizmente, ainda não é tão acessível como a gente gostaria. Né? Exato. A fotografia, acho que desde quando ela surge, ela é excludente, né? A fotografia surge muito cara, né? E continua até hoje. Quando eu digo excludente, é nesse aspecto, né? De nem todo mundo ter acesso. É uma coisa interessante e isso me chama muita atenção. A gente, dentro da nossa bolha de privilégio, a gente acha que todo mundo tem uma fotografia muito fácil, porque a gente tem um smartphone e a gente faz uma foto, né? Com muita facilidade e às vezes não tem nem sentido essa foto. Mas quando a gente anda mais um pouquinho, a gente vai ver que muita gente nenhuma foto tem, né? Então você vê como essa fotografia ainda é... E veja que engraçado, né, cara? Porque acaba, isso que você está falando é uma verdade. Mas por outro lado, a fotografia em si, quando ela nasce, lá na época do Daguerre, o governo francês compra a patente e abre a patente para qualquer pessoa executar aquilo. É interessante isso aí, né? Então ela começa, ela nasce de alguma forma democrática, apesar da dificuldade técnica de você executar. Mas qualquer pessoa podia. A gente vai ter... Inclusive, essa data da abertura da patente é o que se comemora hoje como o Dia Mundial da Fotografia. Isso. É interessante essa tua fala também, Diego, e vê mesmo. Quando o governo francês faz isso, ele está sofrendo uma pressão muito grande, né? É mesmo. Porque no Brasil, a gente teve também, né, uma experiência fotográfica, né? Tá falando do Hércules Florence, né? Então a gente vai ter ali meados também de 1826, se eu não estiver enganado, né, por aí. A gente vai ter também um registro que Hércules Florence tenta, né, contato com o governo francês para mostrar a experiência, a fotografia, né, que ele já nomeou de fotografia. E aí o governo francês tem essa pressão. Cara, eu me arrepio todo, né? Cara, com essa história. É interessante. Porque pouca gente sabe, né? Mas a palavra fotografia foi registrada, escrita num documento oficial, primeiro aqui no Brasil, com esses estudos do Hércules Florence. Isso. E aí o que se tem razoavelmente é que ele não chegou a conseguir o contato, né, com o governo francês, de forma que essa pressão fez o governo francês também pressionar o Daguerre e dizer, se a gente não fizer isso aqui, né, a gente perde essa patente, perde... Talvez a França ela tenha a chance de ser o berço, de ser o berço da fotografia, como o berço da maioria poderia dizer, das artes, né? Aí, França, vocês ficaram para trás aí. A gente começou essa parada aqui antes de vocês, cara. É um registro interessante da gente refletir. É interessante porque a gente sabe que lá eles já estavam estudando sobre como fixar imagens e tal, mas aqui também a gente estava, né? Exato. O Hércules Florence era franco-brasileiro, né? Isso. Aí, vindo, né?
Isso, aí para quem não conhece a história, vai provavelmente achar na literatura do Boris Kossoi. Isso. Que Boris é Kossoi. fotógrafo, historiador, que está contando essa história ou ajudando a recontar a história da fotografia a partir dessas informações do Hércules Florence. Nossa, boa lembrança. Grande referência. Boris Kossoi. Boris Cara, Kossoi. o Boris Kossoi é um grande fotógrafo e historiador também, Isso, né? é. Aí, Tássio, eu tenho uma questão para levantar que eu acredito que seja uma questão que qualquer outro fotógrafo que já passou por aqui responderia diferente, porque, enfim, está inserido numa cultura de estudo, de trabalho diferente da nossa. Você é um fotógrafo que é um pouco mais acadêmico e eu queria que tu dissesse pra gente, dentro dos teus processos, dos teus estudos, eu acho que tu tá fazendo um MBA agora lá na Católica, né? É uma pós, uma especialização. Isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que é que esse estudo mais aprofundado dentro da academia enriquece no teu currículo, no teu olhar. O que é que essa formação mais aprofundada te traz de benefício na carreira? Boa. Estás estudando o que lá? Então, vamos lá. Como a minha formação foi uma formação mais técnica na fotografia, né? E aí eu busquei, inclusive, muito essa formação em workshop, né? Luz, retrato, etc. E aí você vai dominando essas coisas, mas eu sentia uma lacuna muito grande, né? Por não ter feito uma graduação em fotografia. Por mais que a gente fosse ali beber um pouco em alguns teóricos, meio aleatório, ou pedindo indicação de amigos, etc. Mas sem eu diria, sem uma bibliografia fechada, lia uma coisa aqui, outra ali, e eu sentia de fato essa lacuna. E aí eu conversando, inclusive, com uma professora, Esqueci o nome. Marina. Conversando com Marina, pensando inclusive em partir para o mestrado e tal, aí Marina disse, vai abrir um MBA na Unicap, e era um MBA que eu faria, né, se eu pudesse. E aí, por coincidência, ela foi professora da MBA, né? Marina é uma grande professora, teórica, inclusive, pesquisadora. E aí, a MBA em Cultura Visual, né? E Fotografia na América Latina. Essa MBA que você, né, citou aí. E eu acho que meio que, para mim, de fato, é para fechar um pouco essa lacuna. Não é nem fechar, abrir, né? Eu digo fechar no sentido de dar essa caminhada mais teórica, conhecer mais, né, artistas, certo? Eu imagino que o fotógrafo, quando ele vai chegar num determinado momento da carreira dele, que ele não vai ter mais o que aprender tecnicamente sobre equipamento, sobre o ato fotográfico em si, mas a forma com que ele olha para as coisas, as inspirações, as referências, sim, elas venham a partir desses estudos mais aprofundados que a gente tem dentro da academia. Eu sou um cara que, assim, defendo a formação superior com unhas e dentes, porque eu tive a oportunidade de estudar, sei o quanto a faculdade, a universidade enriquece, né, a bibliografia da gente, e isso naturalmente faz com que você seja um fotógrafo melhor. Você pode ser um cara que sabe operar um equipamento, sabe fazer um enquadramento harmonioso, mas tem na comunicação, e fotografia está dentro de comunicação, sim, é um eixo dentro da comunicação, tem coisa ali que você só desenvolve se você estiver realmente estudando e aquecendo, né, desenvolvendo um olhar mais amplo para as coisas. Tu sente que os teus estudos acadêmicos te conferem isso, ou isso é só um equívoco meu e a faculdade não dá nada disso, cara? De forma alguma, está completamente correto. Veja. E eu estou perguntando isso, tá? Deixa eu só completar. A sua fala, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu queria completar essa afirmação. É uma afirmação correta, é uma afirmação que eu acho que quem pode, inclusive, né? E infelizmente nem todo mundo pode, mas até na defesa da educação, né? Pensar assim, na educação de uma forma geral. E o ensino da fotografia como a arte, né? Ela também é libertadora, né? Total, cara. E eu pergunto isso, e eu afirmo isso, porque é uma pergunta muito recorrente para quem chega na escola, nas nossas salas de aula. O que é que a gente faz depois? O camarada já fez o curso de introdução à fotografia, fotografia básica, já fez iluminação para retrato, já fez pós-produção. Quero continuar estudando. Faço o quê? Vou para o mercado direto? Pode ir para o mercado direto, mas você pode ir para o mercado
e pode continuar estudando. Exato. Você provavelmente vai se tornar um comunicador muito melhor, né? Pensar na fotografia, eu diria que fotografia é linguagem, né? Então, é o que você quer dizer com essa fotografia, né, também. E eu acho que essa parte, enquanto arte, enquanto meio também, né, de comunicar, né, de se expressar, né, aí é onde entra esse fator importante, né? Eu sempre coloco a fotografia, obviamente comercial, né, ela nunca vai deixar de existir, né, casamento, aniversário, evento, enfim, tudo isso que a gente conhece, né, batizado. Isso que coloca o fotógrafo como prestador de serviço. Isso, né? Que coloca o fotógrafo comercialmente ali, talvez no primeiro contato, né? Comercial, vamos pensar assim, como fotógrafo profissional. Mas eu sempre digo, a fotografia ela expande, né? Ela é isso, mas também é muito mais do que isso, né? E aí entra, eu diria, esse fator, né? Que é da gente ter um acúmulo como é que eu posso dizer? Um enriquecimento, um contato, né, com outros teóricos, com outras formas de ver essa fotografia também. Porque a gente, às vezes, se a gente não tiver ali também sempre buscando uma compreensão para o que a gente está fazendo também, e eu estou nessa busca ainda, eu diria, né, o que é que eu faço com a minha fotografia. Né? Ah, que interessante. Interessante. E o que isso também é para as outras pessoas, né? Aí tu é um fotógrafo predominantemente fotojornalista. E eu digo mais ainda. Eu queria, na verdade, fazer uma observação sobre quem é Tássio, fotojornalista, e que eu enxergo outras coisas além, mas aí eu vou explicar por quê. Eu percebo a fotografia como um tipo de expressão que dialoga tanto no eixo da comunicação como no eixo das artes. Fotografia é arte e é comunicação. E ela essencialmente, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente for comparar a fotografia com texto, fotografia é escrita. Uhum. Se você for comparar a fotografia com qualquer gênero literário, a tua fotografia, por exemplo, ela dialogaria mais como texto jornalístico, como poesia, ou as duas coisas? Eu acho que está mais no texto, né? No texto jornalístico. Está mais no texto jornalístico. Eu ainda não cheguei nesse patamar da poesia, mas que é também, né? Acho que vislumbrante. Você pensar nessa imagem, né? Poética, certo? E isso leva a gente eu acho que a refletir de fato no que é a nossa fotografia, né? Ou o que a gente quer, pelo menos, ou para onde a gente quer que ela vá. Para onde a gente quer que ela vá, né? Eu diria que eu estou nessa luta, inclusive, né? É uma briga também. Todo curso que eu faço, e eu sempre brinco com o Matheus, né? Matheus Sá, que é meu professor também. Eu digo, nunca vai deixar de ser. Professor nunca deixa de ser professor. Foi, né? Meu professor também. Pronto. Porra, a gente tá muito afim que Matheus venha por aqui pra gente bater esses papos. Toda vez eu digo a ele, o Matheus, acho que é uma briga constante também de se encontrar na fotografia, sabe? Eu acho que eu ainda tô nessa busca. Tá na busca ainda. Tô na busca, no aprendizado, que eu acho que não deixa nunca, né? Interessante, porque o caminho dessa busca também é muito prazeroso, né? Porque o trabalho de investigação da linguagem, do tipo de foto que a gente quer fazer, faz com que você conheça muito sobre si, né? Você está, na verdade, procurando algo que lhe encante mais do que qualquer outra coisa, você está procurando algo em si. Verdade, algo em você mesmo. E isso reconhecer que a busca é importante tanto quanto o objetivo é um negócio que eu acho super bacana. E acho que até tua fala, eu até considero dizer isso, porque muitos fotógrafos, né, vamos dizer assim, muitos alunos que vêm para fotografia, muitas vezes vêm pensando também na situação financeira. Eu quero ser fotógrafo, né? A gente tem muito essa pergunta, né? Dá para ganhar dinheiro, dá para viver de fotografia? Óbvio que dá, óbvio também que vai ter dificuldade como qualquer outra profissão, né? Mas eu sempre deixo assim, meio que uma ideia de que quando a gente faz a coisa com prazer e até sem esperar o retorno imediato, o retorno vai vir, né? O retorno vai vir, principalmente quando você faz a coisa com vontade, né? Com prazer, como você disse, né? Pô, tem coisa melhor do que você sair para trabalhar com prazer,
né? Total. Então você vai, obviamente, fotografia como qualquer outra profissão, talvez tenha, né, problema, tem, né? Quem não tem? Né? Quem não tem? Eu fiquei sabendo, eu quero perguntar outra coisa aí. Vai concluir aí teu raciocínio que eu tenho uma pergunta quente para tu. Mas acho que é isso. Então é você saber também de que se você faz direito, se você estuda, né, vai ter sempre, né, esse reconhecimento, eu poderia dizer dessa forma, né? Massa. A gente falou agora há pouco em Matheus Sá, que é um professor comum entre a gente, é um cara que a gente quer muito que venha para cá conversar também, falar sobre os trabalhos, falar sobre formação, falar sobre tudo. Um mestre. Matheus é mestre. Mas aí, relacionado a Matheus, eu sei que está rolando um projeto teu, não sei se já está executado, foi um trabalho, uma exposição de vocês que gerou um catálogozinho, uma exposição coletiva. Conta aí para a galera como é que é esse tipo de trabalho, como foi esse trabalho que vocês fizeram juntos, porque eu acho, Tássio, que é um dos caminhos possíveis para o fotógrafo, e muita gente não sabe que esse tipo de ação existe e ajuda o fotógrafo a escrever história, né? Vocês estão produzindo ou já produziram uma exposição? Como é que é essa história aí? Então, isso foi fruto de um curso, inclusive, né, da escola de Matheus, que é Vagalume. Escola Livre de Imagem. Escola Livre de Imagem, massa. Escola Livre de Imagem. E a gente, obviamente, um curso coletivo, aberto. E no final do curso, que foi um curso, acho que de 9 meses, uma coisa dessa, no final do curso a gente coletivamente se reuniu e montou uma exposição, que seria até parte do próprio curso, né? É a coisa da tipografia, da montagem. O curso culminaria numa exposição. Né? E aí a gente conseguiu fazer isso, foi lá no Murilo La Greca, eu acho que em 2019, se eu não estiver enganado. Às vezes a gente troca as datas. Não, mas essa foi uma que vocês já fizeram antes, mas tem uma recente acontecendo aí. Exato, né? Aí a gente continuou o grupo. Interessante porque o coletivo continuou, vários fotógrafos, artistas, né? Eu diria que a curadoria é de Matheus e Queiroga, né? Que eu acho que foi teu professor também. Eduardo Queiroga foi meu professor, mas era um cara que eu queria que fosse meu professor e ainda será. Pronto. Eu fiz um curso rápido também na Escola Livre de Imagem, mas foi muito ligeiro, assim, de desenvolvimento de linguagem também. Pronto, aí eu também, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar com Queiroga, tanto na Escola Livre, nesse curso que virou o nome Resistência Vagalume, né? É o nome da nossa exposição, e é um nome que foi fruto de reflexões, certo? Da leitura de Walter Benjamin, certo? E ele fala, né, no Vagalume, e como a gente vinha num período de muita luta, né, e a gente ainda está nesse período, e eu diria que coletivamente se construiu esse título para uma exposição que é Resistência Vagalume, e a coisa que eu acho que é bela de pensar do vagalume que, né, insiste em acender, né, por mais escuridão que a gente tenha, e a gente está vivendo tempos escuros, mas o vagalume é essa resistência, e a nossa exposição acabou pegando esse termo, né, Resistência Vagalume, e a gente conseguiu aprovar essa exposição no Funcultura, coletivamente. Que massa, cara. E o projeto, né, no caso a aprovação do projeto, foi para uma exposição fora do estado. A gente está levando a exposição para Fortaleza agora, final de maio, dia 25 de maio, se eu não estiver trocando aqui. A gente está abrindo essa exposição, vai passar 30 dias lá. A gente pode depois fazer uma divulgação aqui. Que arretado. Direitinho. Eu costumo dizer para os alunos da EPF que é muito bom você ser fotógrafo prestador de serviço, porque entra dinheiro rápido, entra um volume de dinheiro bacana. Mas efetivamente o tipo de fotografia que coloca a gente na história é essa fotografia que você materializa em exposições Sim. e livros. E, cara, fazer isso coletivamente é sempre muito mais fácil. Então fica aí a recomendação para todo mundo que quer construir uma carreira sólida, escrever história na fotografia, que se agrupe, né? Se junte aí com as pessoas que têm interesses parecidos para poder formar esses coletivos e crescer com mais força, né? Isso. E pensar também que, quando eu digo essa expansão da fotografia, né, a gente ter certeza que a fotografia não é apenas, como eu disse, a coisa do comercial. Pô, a gente tem concurso de fotografia, né, a gente tem edital
de fotografia, que a gente precisa estudar esses editais para escrever e quem sabe aprovar um projeto que possa ser uma exposição, que possa ser uma publicação de um livro, que possa ser um curso, né, uma oficina, um workshop, sei lá o quê. Então, até isso é uma coisa que a gente deve estar sempre, né, trazendo para os alunos, né? Pensar que essa fotografia a gente tem recursos, né? Governos municipais, na sua cidade com certeza tem recurso para isso, e aí a gente tem que estar atento a esses editais, atento, né? e entendendo que é nosso dinheiro, né? É nosso, são nossos impostos, então é uma forma da gente também usar isso a nosso favor, né? Levar essa coisa. A gente cai, Tássio, assim, inevitavelmente a gente está falando sobre materializar trabalhos, e esses trabalhos normalmente são produtos dos ensaios fotográficos que a gente realiza. Aí existe um equívoco muito grande, que eu não sei nem se é um equívoco, na verdade é uma falta de aprofundamento no significado do termo ensaio fotográfico. A gente está acostumado a associar o termo ensaio fotográfico a um ensaio com gente posando, iluminação, maquiador, né, moda. Sim. E um ensaio fotográfico é isso, mas não é só isso. Toda vez que você explora um tema, seja ele qual for, com a sua fotografia, seja para investigar o tema, seja para colocar o seu ponto de vista sobre o tema, você está produzindo um ensaio fotográfico. Sim. E esses ensaios fotográficos, eles podem desdobrar em livro, em exposição fotográfica. Exato. Enfim, ele pode se materializar e você não precisa necessariamente bancar a materialização desse trabalho, porque existem os editais que são provenientes das leis de incentivo à cultura, que é o nosso dinheiro voltando para a nossa cadeia produtiva cultural. Exatamente, gerando emprego, gerando renda, né? E que a gente tem que se apropriar disso, né? É uma das coisas que eu diria, inclusive, que eu demorei até a perceber, né? Mas depois que eu percebi, eu tenho tentado entender mais, inclusive para incentivar mais os alunos, né? Todo mundo, na verdade, né? Quando eu vejo eu já compartilho, eu já mando para todo mundo, assim, quem eu posso mandar, para que todo mundo tenha acesso, né? A grande questão é essa, acho que como eu disse, compartilhar e dar esse acesso às pessoas, né? Porque às vezes as pessoas não têm acesso. Aí eu acho que é um caminho massa da gente estar percebendo que deve acontecer. Cara, qual é o teu maior sonho, assim, com fotografia? Onde é que tu quer chegar? O que é que tu quer fazer? Todo fotógrafo tem um objetivo, assim, eu quero trabalhar para tal veículo, eu quero fotografar tal pessoa. Para onde é que apontam tuas aspirações enquanto fotógrafo? Porque eu sei que tem coisa grande aí. Então, assim, hoje eu diria que tentando me concentrar para um mestrado, né? É uma das coisas que eu queria muito, acho que como realização pessoal mesmo, né? Eu acho que é isso. Pessoal acadêmica mesmo, né? Acho que é importante, até pela minha função de estar em sala de aula. Então, o ato de continuar estudando eu diria, o que eu tenho hoje como é um combustível, né? Essa vontade de estudar. Esse sonho, assim, né? Vamos dizer assim, qual é o sonho? É ter condições de fazer um mestrado, condições de continuar estudando, né? Que não é fácil trabalhar e estudar, né? Não, de maneira nenhuma. Então, eu diria que esse é um grande sonho, e aí eu estou nessa batalha, né? Estou aqui até para voltar a ler, voltar a estudar mais a MBA, né? Que eu estou lá, contribui bastante, porque aí você passa, né? A voltar, né, academicamente, é isso. E a fotografia, dentro dessa coisa, né, eu diria que está misturada, obviamente, é fazer com que a gente, sei lá, que a gente continue podendo, né, exercer a profissão, que a gente continue trazendo possibilidades, incentivando. Eu até entendo porque que esse teu sonho passeia por essa necessidade de continuar estudando, continuar exercendo a profissão, porque a gente está prevendo que nos próximos meses, nos próximos anos, talvez a gente enfrente tempos muito mais difíceis do que o que a gente enfrentou até agora, né? Isso. Então, acho que a minha fotografia entra muito nisso também. A fotografia que eu também estou tentando me encontrar, né? Eu sempre digo isso. Eu estou ainda nessa busca de
E acho que enquanto eu estiver fotografando, eu vou estar nessa busca, não sei se eu vou conseguir chegar nela, né? Mas eu sei que eu adoro fotografar, para mim é um prazer, assim, acho que o ato realmente de fotografar, Cartier-Bresson, né, tem uma frase dele que eu sempre boto em todas as minhas turmas, velho, dentro das referências que a gente tem, né, tem uma frasinha dele que eu acho linda, que ele diz: fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Eu acho essa frase belíssima de perceber, né, esse ato, né, e não apenas apertar o botão, com certeza. De não apenas, né, clicar. E eu imagino que fazer isso, tendo como companheira uma outra fotógrafa, ajuda, não ajuda não? Como é ser casado com uma fotógrafa, né? Cara? Pra quem não sabe, Tássio é recém-casado, casou com uma fotógrafa também. Olha aí. Pois é. Como é que é a rotina de vocês? Vocês falam muito de fotografia em casa ou é tema proibido? Não, fala. E aí eu acho que eu acho que eu sou chato nesse caso, né? Porque eu fico, inclusive, provocando mais, né? Eu acabo provocando mais porque é professor? Eu respiro, né? Respiro isso, então eu tenho que estar, sei lá, lendo alguma coisa e eu fico futucando, né? Vai fazer isso, vai ler, vai, né? Vamos assistir isso junto. Então eu acho que... mas é massa poder contar também, porque às vezes até... Tanto ela conta comigo como assistente, né? Eu viro um assistente dela quando ela precisa de um assistente para fotografar. E eu ganho também uma pessoa, né? Por coincidência, né? Ontem eu precisei trabalhar e ela foi trabalhar comigo e fotografar junto. Eu acho que é massa, né? Pagasse bem. Massa bem. Tá pagando justo. Tem que pagar, né? Tem que pagar, galera. Tem que pagar. Muito bem. E até nisso aí que tu fala, né? Sempre que eu tenho alguns trabalhos, eu costumo convidar alguns alunos, assim, e também pagar, obviamente, né? E, pô, acho que é também uma satisfação gigante quando eu posso, quando acontece, e dar essa oportunidade. A galera, tem um trabalho, topa, quer ir comigo, né? E é isso. Mas é massa. Porra, cara, muito bom conversar contigo. Eu vou, infelizmente, finalizar o nosso papo porque eu sei que você tá com pressa. Não, mas, porra, foi muito bom, cara, ter te recebido aqui. E eu acho, Tássio, que a gente precisa cada vez mais estimular os nossos alunos a terem aprofundamento teórico nas coisas. Sim. Porque é inevitavelmente o que vai fazer com que a fotografia se enriqueça, né? Você é um cara que está aí na academia, está estudando, quer continuar estudando, além, evidentemente, de continuar praticando fotografia comercialmente. Isso eu acho que é referência e é exemplo bom para todo mundo que está aí querendo fotografar também e ser um bom fotógrafo. Eu acho que é massa, assim. Quanto mais, obviamente, e aí entra esse outro detalhe, né? Quanto mais a gente for beber nas fontes, nossa fotografia também vai crescer, né? E aí esse beber na fonte recai, inclusive, o que você consome, né? O que você lê, quais fotógrafos você, né, acompanha, né? E aí recai, inclusive, fotojornalismo, né? O fotojornalismo, você tem que estar atualizado, você tem que saber o que está acontecendo, inclusive para garantir uma boa foto, né? Aí eu posso falar aqui, a Gabriela Biló, né? Acho que ela está na Folha agora, uma grande fotojornalista. São boas referências. Né? A Maíra Erles, que é daqui de Recife, né? Trazendo aqui nomes femininos. Grande orgulho, né, pra gente. Pois é, Maíra é uma grande fotógrafa, também tem uma admiração gigante, certo? Alexandre Severo, né? Que infelizmente, né, velho? Não está aqui mais, mas pô, deixou um legado gigante, um ensinamento que a gente vai continuar bebendo nessa fonte. Cara, né? Até hoje a gente usa a foto de Alexandre Severo na sala de aula para dizer, isso aqui é massa. Então, exatamente. Isso aqui é então a gente entender isso. Eu acho que, óbvio, vamos ter referências também desse mercado, né? Que a gente vai estar sempre trabalhando e trazendo como incentivo a galera criativa, né? O Júnior Luz, sei lá, essa galera mais nova, eu poderia dizer assim, mas a gente não vai deixar nunca de beber no Bob Wolfson, né? A gente nunca vai deixar de beber no João Roberto Ripper, né? Que para mim é uma das grandes referências de fotojornalismo, né? Inclusive numa fotografia humana, né? Numa fotografia que respeita o outro, e é por aí. É minha linha que eu estou aprendendo, inclusive, né? Com
com muita, né? Bacana. Bacana a gente encerrar esse papo com essas referências que são nomes muito pesados, cara. Bom. Todo mundo que Tássio citou aqui é muito digno de uma pesquisa mais aprofundada. Então anota aí o que Tássio falou, porque são fotógrafos que vocês vão querer conhecer o trabalho com certeza. Tássio, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço, velho. Oportunidade, né? Uma conversinha aqui sobre fotografia, sobre a vida. Né? E acho que é isso. Que massa. Eu não posso deixar de dizer que esse programa, o Fotoprosando Podcast, ele é um oferecimento da Escola Pernambucana de Fotografia, Escambo Fotográfico, locadorafotográfica.com e Recife Image. Sem o apoio dessas empresas, esse projeto não seria possível. Então, muito obrigado. Vocês que ficaram assistindo a gente até agora, estejam aqui semana que vem, que a gente vai ter outro episódio massa. Então, até a próxima. Valeu! Valeu!